A Ucrânia pediu que os países da União Europeia pressionem os Estados Unidos pelo fim das restrições de uso de armas ocidentais contra alvos russos. O pedido foi feito pelo ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, em uma reunião de ministros no bloco europeu. Vários países, incluindo os Estados Unidos, ainda mantêm restrições à utilização de armas que fornecem à Ucrânia, especialmente mísseis de longo alcance, para evitar uma escalada do conflito iniciado em fevereiro de 2022. Já a Ucrânia exige insistentemente o fim das restrições para atacar alvos militares legítimos na Rússia, como as bases aéreas de onde decolam os aviões que bombardeiam o território ucraniano. O presidente ucraniano renovou o apelo esta semana após os bombardeios russos de segunda e terça-feira contra as cidades e infraestruturas ucranianas, especialmente a rede elétrica. Os Estados Unidos concordaram em levantar parcialmente estas restrições, mas apenas para que a Ucrânia se defendesse de ataques de territórios russos próximos da fronteira e da linha de frente, como é o caso, por exemplo, de Kharkiv. O chefe da diplomacia europeia disse ser a favor do fim de todas estas restrições, mas vários países, incluindo Itália e Hungria, não concordam. Nesta quarta-feira, a Rússia voltou a alertar o mundo sobre os riscos de uma guerra global. O Kremlin acusa os países ocidentais de ultrapassarem limites ao enviar armas e permitir que sejam usadas para atacar o território russo. O governo de Putin ainda alerta que a Rússia tem controle de armas nucleares e pode usar esse arsenal da forma que quiser. E quem chega para analisar essa e outras notícias internacionais é o Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Vitélio, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. Sobre essa questão das armas, existe uma já utilizada pela Ucrânia que até o nome é estratégico, é isso? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Pois é, para as pessoas entenderem com um pouquinho mais de detalhes o que está acontecendo, antes as forças russas iam até a fronteira com a Ucrânia e disparavam de lá, porque a Ucrânia não tinha autorização para utilizar o armamento cedido por países da OTAN para contra-atacar. Então, esses mísseis que a Ucrânia recebeu dos Estados Unidos, o ATACMS, por exemplo, o Storm Shadow, o Scalp, que é da França, a Ucrânia não era autorizada a utilizar contra as forças regulares russas na fronteira. Essa restrição caiu. Então, depois que essa restrição caiu, a Ucrânia conseguiu avançar sobre Kursk e Belgorod e vem atacando alvos militares legítimos dentro do território russo com esse armamento. A Ucrânia também desenvolveu um míssil próprio, que tem o nome de um pãozinho, Kelly, que você mencionou há pouco. É um pãozinho ucraniano que os russos não conseguem pronunciar direito, porque alguns russos conseguem falar ucraniano e se passam por soldados ucranianos. O nome desse pãozinho, segundo alguns colegas meus, professores ucranianos, é Palyanitsia. É claro que a minha pronúncia não é perfeita, mas esse pãozinho é que dá o nome do míssil próprio que a Ucrânia desenvolveu e que já vem usando contra a Rússia. É um míssil de maior alcance que esses que eu mencionei há pouco, o ATACMS, o Scalp, o Storm Shadow, que tem um alcance de até 300 quilômetros. E aí, só para finalizar, a Ucrânia também vem desenvolvendo muitos drones de ataque. Ela transformou, veja só, Kelly, fábricas de móveis em fábricas de drones. Eles produzem as fuselagens dos drones de madeira, leva 1 hora para produzir e leva mais meia hora para instalar os equipamentos eletrônicos e os explosivos que são usados dentro desses drones. E por incrível que pareça, a defesa antiaérea russa não tem conseguido abater todos os ataques desses drones e nem dos novos mísseis ucranianos nesse momento, Kelly. Pois é, o uso de drones em guerras não é novidade, não é, Vitélio? Mas eu tenho a impressão que eles ganharam reforço tecnológico e a intensidade desse uso também mudou bastante, né? Agora, tem outro conflito também, eu gostaria da sua análise, porque 5 militantes palestinos foram mortos em uma nova incursão das forças de defesa israelenses na Cisjordânia. Olha só.
A informação foi confirmada pelo exército israelense. A operação antiterrorista começou na quarta-feira e conta com bombardeios e incursões de comboios blindados nas cidades de Jenin, Nablus, Tubas e Tulkarem e 2 campos de refugiados, onde os grupos armados que lutam contra a ocupação de Israel têm forte presença. No total, 12 pessoas morreram. As incursões militares israelenses são comuns na Cisjordânia, território palestino ocupado pelo exército de Israel desde 1967. Porém, operações simultâneas em várias cidades são incomuns. Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do movimento palestino em território israelense em 7 de outubro, a violência também aumentou na Cisjordânia. Os 5 palestinos mortos nesta quinta-feira estavam entrincheirados em uma mesquita, segundo o exército. O movimento Jihad Islâmica, aliado do Hamas, confirmou a morte de um dos comandantes. A Organização das Nações Unidas repudiou as operações israelenses e disse que os últimos acontecimentos estão agravando uma situação já explosiva na Cisjordânia. Desde o início da guerra em Gaza, mais de 650 palestinos morreram na região por ações do exército ou de colonos israelenses, segundo um balanço feito com informações da Autoridade Palestina, que administra parcialmente a região. Do outro lado, pelo menos 20 israelenses morreram neste território, entre eles soldados atacados por palestinos ou em operações militares, segundo dados oficiais de Israel. Vitelli, a gente viu agora na reportagem que as operações de forma simultânea em várias cidades é algo incomum na Cisjordânia. Por que, na sua avaliação, isso acontece neste momento? Porque o Netanyahu percebe a grande presença militar dos Estados Unidos na região, com 2 porta-aviões, cada um com 4 destroyers, com cruzadores de mísseis de cruzeiros e submarinos de propulsão nuclear, dotados de mísseis nucleares e também de mísseis convencionais, para fazer pressão contra o Irã, que é o país que financia esses grupos, o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica na Palestina. O Irã prometeu uma vingança contra Israel que não cumpriu até agora. O Ayatollah Khamenei prometeu, nunca uma promessa de vingança dele deixou de ser cumprida antes. E o Netanyahu percebe que esse é o momento de intensificar os ataques, porque a presença militar dos Estados Unidos na região garante que, se houver um ataque mais intensivo contra Israel, os Estados Unidos defenderão Israel, porque inclusive isso já foi anunciado várias vezes pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, por várias autoridades dos Estados Unidos, inclusive o presidente Biden. E aí, só para finalizar, ontem na ONU, Israel pediu uma ação contra o Hezbollah, que é considerado por muitos países um grupo terrorista, e a ONU não se posiciona contra os ataques que o Hezbollah vem fazendo. Então, não há uma nota, por exemplo, uma nota do Conselho de Segurança ou nada do tipo contra as ações do Hezbollah. E como nós vimos, Kelly, a nota do Conselho de Segurança contra as ações de Israel e contra os atos terroristas do Hamas levou muitos meses para sair e também deve demorar muito no caso do Hezbollah. Kelly. Pois é, né? Israel se sente seguro ali com a proteção dos Estados Unidos, e quando os Estados Unidos saem de cena, em alguns lugares se torna muito complicado, principalmente para as mulheres. Vitério, eu digo isso porque dezenas de mulheres se uniram em um protesto diferente no Afeganistão. O movimento é contra uma nova lei do governo talibã que estabelece que as vozes femininas não devem ser nem ouvidas em público. Um canto por liberdade e aceitação. Dezenas de afegãs realizam um protesto online, no qual o canto foi escolhido como arma. As mulheres, muitas delas mostrando apenas parte do rosto, entoam canções em uma performance contra as novas leis impostas pelo governo talibã. As normas emitidas na semana passada estabelecem que as vozes delas não devem ser ouvidas em público. Ao todo, são 35 determinações, que incluem a cobertura do rosto e do corpo. Em resposta, as afegãs iniciaram o protesto dentro e fora do país, com cânticos e hashtags como "Minha voz não está proibida" e "Não ao Talibã".
A Lei da Moralidade, conhecida como Promoção da Virtude e Prevenção do Vício, formaliza muitas regras já em vigor desde a retomada do poder pelo movimento Talibã em 2021. As normas se referem às vozes das mulheres como o aurat, um termo usado na lei islâmica, ou o sharia, para indicar as partes de um homem ou mulher que devem ser cobertas. No Afeganistão, ninguém pode olhar para pessoas do sexo oposto que não sejam parentes próximos. Motoristas de táxi também não devem transportar mulheres viajando sem tutores homens. A ONU e outros órgãos internacionais condenaram as novas determinações, dizendo que elas reprimem ainda mais os direitos das mulheres. Vitélio, ser mulher é complicado em qualquer canto do mundo, mas eu digo que em alguns países é muito mais difícil, né? Kelly, é absolutamente revoltante o que acontece ali. As pessoas podem ter seus posicionamentos em relação à guerra no Afeganistão. Houve uma guerra da União Soviética que foi de 79 a 89 e foi uma das razões para a dissolução da União Soviética. Houve essa guerra dos Estados Unidos contra o Afeganistão de 2001 a 2021. Os Estados Unidos saíram do Afeganistão e o Talibã voltou ao poder. E isso também é muito utilizado para analisar a guerra entre Rússia e Ucrânia, para perceber como é difícil um país ocupar o outro e impor uma cultura. Agora, veja só a situação das mulheres. Muitas dessas mulheres, elas vão às redes sociais de fora do Afeganistão protestar. Olha as frases delas. Você me silenciou por muitos anos, disse uma delas. Você me prendeu em minha casa pelo único crime de ser mulher. Isso é absurdo. A própria ONU caracteriza o que acontece no Afeganistão como apartheid sexual. Outros depoimentos dessas mulheres que se pronunciam nas redes sociais são que elas percebem que é misoginia e que não se pode usar a cultura e a religião para oprimir as mulheres. As mulheres não podem sair sozinhas na rua, agora elas são proibidas de falar na rua, Kelly. Isso já acontecia antes, desde que o Talibã voltou ao poder, não é uma novidade, mas agora virou lei. E qual é a resposta do Talibã quando é questionado? Que as mulheres estão sendo arrogantes contra a Sharia, que é essa norma islâmica mais severa, que só os afegãos entendem dessa forma. Os afegãos e alguns outros países, o Irã, por exemplo, também tem uma lei muito severa para a Sharia, a gente viu isso na morte da Mahsa Amini, mas que não é indefensável. O silêncio de muitas pessoas que defendem uma posição anti-imperialista e que não falam desses fatos é ensurdecedor, Kelly. Exatamente, Vitélio. Revoltante demais como você abriu essa conversa. Olha, tem informação chegando também sobre as eleições americanas. Uma pesquisa da agência de notícia Reuters e do Instituto Ipsos coloca a candidata democrata Kamala Harris à frente na disputa eleitoral dos Estados Unidos. Os dados foram divulgados hoje. Segundo a pesquisa, Kamala tem 45% das intenções de voto, enquanto o candidato republicano Donald Trump tem 41%. A vantagem, segundo os números, foi aumentada no eleitorado formado por mulheres e latino-americanos. Vitélio. Pois é, essa campanha da Harris está gerando entusiasmo na população dos Estados Unidos democrata. Antes da candidatura dela, havia uma indiferença com a política, uma desilusão. As pessoas diziam, olha, não vai mudar nada, na verdade. Então, havia uma expectativa de que muitas pessoas nem fossem votar, Kelly, porque as eleições nos Estados Unidos são numa terça-feira, num dia normal, não é feriado, você tem que sair do trabalho para votar. E agora a gente vê a Kamala Harris crescendo nas intenções de voto. Agora, ela ainda não está à frente nos 7 estados pêndulo, que são aqueles estados que mudam o voto para democratas ou republicanos, dependendo das eleições, que são o Wisconsin, a Pensilvânia, a Georgia, o Arizona, a Carolina do Norte, o Michigan e Nevada. Então, existe ainda a necessidade da campanha dela crescer nesses estados para ter alguma expectativa de vitória. Ela precisa vencer em pelo menos 3 desses 7 estados e vencer no restante do país, conforme as projeções, para conseguir ser eleita. Caso contrário, a eleição vai para o Trump, Kelly. E a gente vai seguir sempre analisando e contando também com você aqui no Jornal. Vitélio, muito obrigada, sempre é legal te ouvir. Uma boa tarde, até a próxima. Obrigado a vocês, até logo.